Então, dentro dessas teorias demográficas, a primeira que nós vemos é a do Malthus, do Thomas Malthus, que é um inglês, tá? Então, a análise dele, ela se mostra bastante imprecisa, né, nos dias de hoje, principalmente porque a sociedade que ele analisa é o berço da industrialização, né, do século XVIII, que é a Inglaterra, e ele vai analisar uma população que tinha uma característica muito distinta das demais. É uma sociedade industrial. Então ele começou a observar que a cada 25 anos a população dobrava. É o que ele vai chamar de progressão geométrica. A população cresce em PG, só que a produção de recursos, de comida, cresce em PA. Né? Quer dizer, a produção de comida, de população, o aumento da população, ele vai dobrando. Então, uma hora ele está 5 milhões, aí 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões, 80 milhões, e aí assim por diante, 160 milhões. A população ela vai dobrando de tempo em tempo. Só que a produção de comida ela vem crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ela dobrar, vai um espaço de tempo muito maior, de modo que ela não consegue crescer em PG, né, em progressão geométrica. Só que ele não considerou a Revolução Verde também, né? Nós vimos ali que após a Segunda Guerra Mundial, a produção de comida, ela dobra, mesmo utilizando pouca terra. Quer ver um exemplo? O argumento que os pecuaristas usam para dizer que a pecuária brasileira não é agressiva aos biomas, né, à floresta, é que nós deixamos de aumentar a área para criação de gado, na verdade tem até diminuído no Brasil, e a produção do gado brasileiro tem aumentado exponencialmente. Por quê? Porque há investimento em tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando da suplementação, né, dos medicamentos que o gado toma, da pastagem, a qualidade do pasto que o animal se alimenta. A gente está falando da genética animal, né, animais cada vez mais precoces, né, é feito sempre um melhoramento genético. Os melhores exemplares são os que vão virar reprodutores, né, e aí consecutivamente, com a genética mais apurada, você tem um ganho de performance. Então o Malthus ele não prevê essas variáveis. Aí nós temos os neomalthusianos. Estes virão após a Segunda Guerra Mundial, tá? A teoria neomalthusiana ela vai dizer que, olha, eu não posso deixar que as pessoas tenham muitos filhos, porque isso leva à pobreza. Olha o que o neomalthusiano vai dizer. Eu não posso deixar as pessoas terem muito filho, porque vai reproduzir a pobreza. Né? E aí vem os marxistas ou os reformistas com a visão contrária. Eles dizem o seguinte, o que faz as pessoas terem muito filho é a pobreza. Não é a pessoa ter muito filho que gera pobreza, mas é porque ela é pobre, por isso ela tem muito filho. Porque, vejam só, vocês aí da Europa Ocidental, vocês dos países desenvolvidos, vocês não precisam controlar a população. Né? Não é uma coisa do Estado fazer isso, ele não controla a população. À medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, a mulher vai entrando no mercado de trabalho, começa a haver uma redução do crescimento natural, do crescimento vegetativo e até do crescimento populacional. Lembrando, terceiro ano, há uma diferença entre crescimento populacional e crescimento vegetativo. Nós falamos disso, vocês lembram? O que é o vegetativo, o que é o populacional? Vocês lembram? Não, Luiz, você vai sair, eu não vou te dar presença, ué. Você vai sair? Vai lá, gato. Nossa, grosso. Beijo. Isso. É o nacional, é o crescimento nacional. É a diferença da taxa de natalidade para a mortalidade. E o populacional é o vegetativo, que pode ser negativo ou pode ser positivo, somado com a taxa de migração líquida. O que é migração líquida? A diferença dos que saíram para os que chegaram, tá? Então, o reformista vai dizer que a pobreza
A pobreza faz com que as pessoas tenham muito filho. Os neomalthusianos vão dizer que a culpa da pobreza é das pessoas terem muito filho. Olha o contraditório. Tem muito exercício que faz comparação entre esses dois, entre os reformistas e os neomalthusianos. O Malthus está rompido, sabe? O Malthus ficou lá para trás. Por isso, Leila, que quando você fala de teoria malthusiana, ele vai relacionar direto com PA e PG, tá? E para as pessoas não fazerem sexo. Tá? O Malthus defendia isso. Ele também era um clérigo, né? Ele era um membro da igreja, ele era um pastor, né, anglicano. Então ele também defendia valores cristãos. Então falava, ó, não sai transando por aí que vocês vão ter filho e aí vai ficar todo mundo pobre, né? Então, se você não tem condição, se você não tem dinheiro para alimentar suas crianças, né, vai chegar num momento que não vai ter comida para todo mundo. Porque vocês ficam dobrando a população e vocês só ficam fazendo filho. Tem, Leila, mas não é a regra, né? A regra é pobre tem muito filho, né? Quanto mais pobre, mais filho. E deveria ser o contrário, né? Os ricos que têm muito filho são exceção. E quando a gente fala rico, né, são pessoas que têm dinheiro para suprir a sua necessidade básica e tem um dinheiro a mais. Pensando nesse perfil, eu dou aula aqui para uma sala de ricos, né? Vocês têm condição para ter mais coisas do que o básico necessário. A merda é não ter condição. Isso, Breno. A pessoa não tem condição de ter filho? Não tenha. Ou, eu não posso deixar as pessoas terem um monte de filho, porque vai chegar na hora que vai ter tanta população que não vai ter comida para todo mundo, né? Então, o Malthus, ele foi rompido. Por isso, quando você estiver lendo uma descrição do Malthus, ele vai estar envolvendo progressão aritmética e geométrica, tá? Estou confundindo todas as sílabas. Ele vai falar de PA e PG, tá? E vai falar do celibato. Basicamente é isso que o Malthus faz. Malthus foi rompido pelos neomalthusianos. Os neomalthusianos, eles vêm no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, essa teoria vai ganhar força, né? Os teóricos vão ganhar força, e vai começar a falar assim, olha, cuidado, hein, anos 60, 70, baby booms, né? Porque morreu 60 milhões na Segunda Guerra. Quando acabou a Segunda Guerra, o povo queria transar, usar droga e curtir um rock, velho. O povo americano, o povo da Europa desenvolvida, o povo não queria briga mais não, eles queriam fazer filho, então todo mundo ter um monte de filho, Estados Unidos que o diga, né? Um monte de filho. E aí vem os neomalthusianos e falam, olha gente, cuidado, vai faltar recurso pra galera. Ô Estado, governo, vamos começar a colocar umas políticas aí de controle populacional, né? Senão a gente não vai ter dinheiro. Se eu saio tendo um monte de criança, qual é o gasto que o Estado vai ter com a educação? Né? Gigante. Criança custa muito caro, velho custa muito caro. Por isso que a gente fala do bônus demográfico, né? O bônus é quando a população do meio, a população adulta consegue suprir os velhinhos e as crianças. Agora, se eu tenho muito velho e se eu tenho muita criança, né, proporcionalmente ao número de adultos, eu não consigo manter a base da pirâmide, porque gasto com educação é muito grande e gasto com saúde é muito grande. Então, velho numa ponta gasta muito com saúde, criança na outra ponta gasta muito com educação. Logo, eu preciso controlar a natalidade. E aí tem ferramentas que o Estado pode usar para controlar a natalidade, inclusive aqui no Brasil. Vocês sabem que o Brasil ele reduziu o ritmo de crescimento vegetativo muito mais rápido do que o dos países desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, as pessoas deixaram de ter filho, a média de filhos por mulher caiu muito rápido, de modo que nós vamos ter uma população crescente até 2050, mais ou menos. Passou de 2050, a população brasileira começa a encolher. Isso vai gerar um problemão para a gente. Por quê? Porque nós somos um país ainda pobre, subdesenvolvido, né? E nós vamos ter um perfil de população de país desenvolvido. Isso vai gerar problema. E aí essa teoria neomalthusiana ela vai ser colocada em prática na China, por exemplo, com a adoção da política do filho único. Ó, você só vai ter um filho. Se tiver 2 filhos, você vai pagar imposto nele. Ah, e se eu não tiver dinheiro para pagar imposto? Toma o filho. Prende você. E aí o governo é socialista, né? O governo faz o que ele bem entender, faz o que o Estado achar que é correto. De modo que, na China, a estimativa
é que a política do filho único de 1970 até 2015, que é quando ela acabou, Leila, faz sabão, cara. Não sei, a China não conta, né? É a China, né? Levava para internatos, levava para família, para parentes no campo, né? Isso que o Estado fala. A estimativa é que de 1970, né, que eu estava falando, até 2015, deixaram de nascer mais de 550 milhões de bebês. Então veja só, mais de 500 milhão de pessoas deixaram de nascer na China. Na Índia, apesar de eles serem hinduístas, né, que defende essa família grande, que a família é uma bênção dos deuses, né? Deus possibilita a você que você tenha uma família grande, por mais que seja difícil de você sustentá-la, né? Ainda assim é uma bênção, então você tem que aceitar essa condição. É uma sociedade, vamos dizer assim, em termos de globalização, bem atrasada, né? Pode falar, Letícia. Mas aí, Letícia, o negócio é que a religião, né, ela faz parte do nosso dia a dia. Por mais que nós, brasileiros, muitas vezes vocês, eu mesmo, eu sou um cara que eu não vou na igreja, né? Mas eu me considero um cristão. Um cristão não é no sentido praticante religioso, né? Mas não tem, na verdade, os brasileiros, não tem como você não ser cristão aqui no Brasil. Não tô nem entrando nessa ótica aí da fé, não, sabe? Mas dos valores que norteiam a nossa sociedade. Sabe, a nossa Constituição, ela está pautada em cima de princípios, de valores, né, cristãos, gregos também, da filosofia grega, né? Muito do nosso pensamento é pautado em cima da filosofia grega, né, do Império Romano. Por que não? A gente é uma mistura disso. E aí quando você olha para os indianos, o processo de desenvolvimento social, histórico deles, é muito diferente da gente, né? Eles não vivenciaram essas influências. Os chineses, da mesma forma, eles não vivenciaram as influências que nós, aqui no Ocidente, tivemos. E os reformistas, então, eles vão dizer que não. Está errado isso aí que vocês estão falando. O que acontece é que vocês são ricos. Por isso que a população de vocês está diminuindo. Por isso que as pessoas têm pouco filho. É porque vocês já são desenvolvidos, já são ricos. À medida que a sociedade se desenvolve, as pessoas têm menos filhos. Tá? E aí os marxistas, eles vão dizer, o problema da fome, o problema da falta de recurso para algumas pessoas não é a falta de disponibilidade desses recursos no mercado. O problema é a má distribuição. O problema é a concentração de renda. O problema é que nem todos têm dinheiro para se alimentar, para ter água potável, para consumir os seus recursos, né? E aí, então, ele vai defender o quê? Os marxistas. Aquilo que nós sabemos que o Marx defende, né? A distribuição de renda, né? Um controle maior do Estado na produção de riquezas, né? Essas coisas. Aí vem os ecomalthusianos, perdão. Ecomalthusianos. O nome já diz tudo, né? Ecomalthusiano. O que os ecomalthusianos defendem? A mesma coisa que os neomalthusianos, basicamente, ou que o Malthus defendia lá no século XVIII, XIX, só que o deles adaptado a meio ambiente. Então, se você tiver uma descrição falando da falta de recurso natural, da depredação dos recursos naturais, da extinção de espécies, causado por pressão demográfica, você vai em teoria ecomalthusiana. Se falar de política pública de controle de natalidade, você está falando de quem? 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 Ai, meu Deus, cara. Quando eu falo
de política de controle de natalidade, qual teoria demográfica é? Ah, glória a Deus. Neomalthusiano. Quando eu falo de progressão geométrica e aritmética, de celibato, de pobre não ter filho, quem que é? A malthusiana clássica, né? E a marxista é aquela que diz que as pessoas têm falta as pessoas têm falta de recurso, por isso elas não conseguem consumir, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês o que a Gi fez, o resuminho da Gi, do segundo ano. Ficou muito bonitinho, cara. Ó, teoria neomalthusiana. Reformulação da teoria... Deixa eu ir na ordem, né? Cadê? Deixa eu achar a malthusiana primeiro. Ela colocou maltesiana. Ficou muito boa essa teoria. Malte, ó. Malte. Teoria do malte. Cerveja. Entendeu a piada? Ai, desculpa, foi uma bosta, né? Neomalthusiana, malthusiana, tá. A última aqui. Então, marxista. Tá. Eco. Vamos ver. Uai. Primeiro essa aqui. Malthusiana. População cresce em progressão geométrica. Número exacerbado de pessoas, que gera fome e miséria. Pobreza surge porque as pessoas têm muitos filhos, muito mais do que são capazes de sustentar. Solução: ter somente o número de filhos que pudesse sustentar. Tá vendo? Ela que fez, ficou do jeitinho dela, assim, que ela quis. Ó. Neomalthusiana: reformulação da teoria anterior, tomada de consciência. Né? Número exacerbado de pessoas, fome, miséria. Políticas públicas para controle de natalidade e planejamento familiar. Ela colocou o ingrediente principal aqui, ó. Política pública de controle. Solução: difusão e uso dos métodos anticonceptivos, esterilização masculina, política do filho único, tudo isso aqui políticas governamentais, tá? Aí, neomalthusiana, ecomalthusiana. Uai, neomalthusiana. Ixi, ela não mandou do... Depois a gente fala. Teoria ecomalthusiana. ênfase no meio ambiente. Recursos estão sendo retirados mais rapidamente do que sua reposição natural. Então, desenvolvimento da sustentabilidade, né? Número exacerbado de pessoas, esgotamento de recursos naturais. Então, o ecomalthusiano vai falar de recursos naturais. Solução: desenvolvimento sustentável com o menor impacto possível. Conscientização do esgotamento. E os marxistas, né? Os marxistas, eles defendem a distribuição das riquezas. Eles dizem que as pessoas não têm muito filho porque elas têm muito filho porque elas são pobres, elas são vulneráveis. Então, à medida que a riqueza fosse distribuída, essas pessoas se conscientizariam naturalmente e teriam menos filho porque elas têm acesso à educação, elas têm acesso à cultura, elas têm acesso a métodos contraceptivos e assim por diante. Beleza? É difícil? Parar a gravação aqui.